Bem, eu vou iniciar essa gravação agradecendo aos membros da banca e ao orientador por terem aceito participar desse trabalho. O título é O uso da cal para melhoramento das características mecânicas do solo argiloso, e o objetivo é verificar se a mistura da cal no solo vai gerar uma melhora das características mecânicas. Para isso, vai ser feita a moldagem de corpos de prova cilíndricos com a mistura de solo e cal, com diversos teores, que posteriormente eu vou dizer quais são esses teores de cal utilizados. E após uma cura de 24 horas, vai ser feito o rompimento desses corpos de prova no ensaio de compressão simples. Com os resultados de resistência obtidos, vai ser construído uma curva que correlaciona os resultados de resistência com a razão entre o teor de cal e a porosidade. E por fim, verificar se essa curva possui um determinado formato esperado, que posteriormente eu vou dizer também qual é. Bem, então inicialmente eu vou fazer uma introdução falando sobre alguns aspectos mais gerais a respeito da mecânica dos solos, e gradualmente eu vou focar mais no tema do trabalho. Bem, a mecânica dos solos é considerada bastante complexa, porque ela envolve as três fases da matéria simultaneamente: sólido, líquido e gasoso. Há uma dificuldade de conhecimento do objeto, que é o solo, porque ele é subterrâneo, ele é formado por processos naturais, mais ou menos aleatórios, e ele é semi-infinito. É uma ciência recente também. O Terzaghi, que foi considerado por muitos como o pai da mecânica dos solos, escreveu o seu principal livro em 1925. E alguns conceitos trazidos por ele, como por exemplo o conceito da tensão efetiva, sofreu alterações. Como por exemplo a alteração que ele fez para incorporar o fenômeno da compressão secundária. Por conta desses diversos aspectos que tornam a mecânica dos solos muito complexa, é muito comum a utilização de equações empíricas e semi-empíricas, que se baseiam em correlações estatísticas e na experiência dos autores. Um exemplo que eu trouxe é o método de Decour-Quaresma, que utiliza o NSPT para calcular a capacidade de carga de uma estaca. E uma curiosidade é que recentemente eu ouvi uma palestra do criador dessa equação, o Decour. Ele falou que não recomenda mais a utilização do SPT, e sim do SPT-T, com torque. Então provavelmente ele já não recomenda mais a utilização dessa equação. Isso evidencia também esse aspecto da mecânica dos solos de uma ciência recente, jovem, ainda em pleno desenvolvimento. A característica mecânica mais importante do solo é a resistência ao cisalhamento. Isso pode ser corroborado por uma afirmativa extraída do livro do Souza Pinto. Ele diz que a ruptura dos solos é, quase sempre, um fenômeno de cisalhamento. Somente em algumas condições especiais ocorrem rupturas por tensões de tração. Eu trouxe nessas imagens exemplos de obras cujo solo é um dos principais elementos, e percebe-se que a forma como eles rompem é através do desenvolvimento de um plano de ruptura e do deslizamento de uma massa de solo em relação a outra, ou seja, um rompimento por cisalhamento.
Bom, mas se eu estou falando de resistência ao cisalhamento, por que eu vou fazer no meu trabalho ensaios de compressão? Porque na verdade existe um relacionamento intrínseco entre compressão e cisalhamento. Uma evidência disso pode ser observada na forma como um corpo de prova rompe, um corpo de prova de solo rompe no ensaio de compressão simples. Percebe-se que o ângulo desse plano de ruptura é bastante semelhante ao ângulo dessa região do talude que rompeu por cisalhamento. Então, nessa região do talude, o rompimento é bastante semelhante ao corpo de prova no ensaio de compressão simples. A explicação para isso pode ser encontrada no critério de ruptura de Mohr. O que ele afirma é que um solo não rompe devido à aplicação de forma isolada de uma tensão de compressão ou de uma tensão de cisalhamento. Na verdade, o que ocorre é que quando se aplica um esforço de compressão no solo, dependendo do ângulo que você analisa um ponto interno do solo, você pode observar tensões normais, tensões de cisalhamento ou ambas simultaneamente. E quando que o solo vai romper? Ele vai romper quando o esforço aplicado gerar um estado de tensões cujo círculo de Mohr toca a envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb. No caso do ensaio de compressão simples, que vai ser um ensaio realizado neste trabalho, como a tensão de confinamento, ou o σ3, vai ser sempre igual a zero, para uma mesma amostra existe um único círculo de Mohr. E como só existe um único círculo de Mohr, a envoltória de ruptura vai ser considerada horizontal. Então a envoltória vai ser considerada horizontal, o ângulo de atrito interno do solo vai ser considerado igual a zero, e a resistência ao cisalhamento vai ser igual à coesão não drenada do solo. O solo utilizado neste trabalho, que é um solo argiloso, é aquele solo que, de acordo com a classificação unificada, possui mais de 45% da sua massa composta por partículas com diâmetro equivalente inferior a 0,005 milímetros ou 5 micrômetros. Devido a essa dimensão muito reduzida das partículas, ocorre que as forças eletromagnéticas se tornam mais importantes do que as forças gravitacionais. Um exemplo disso está nessa imagem. É exibido nessa imagem a atração eletromagnética que existe entre as partículas de água, que são dipolares, e a superfície negativa, com carga negativa, de uma partícula de argila. E isso faz com que o solo tenha alguns comportamentos peculiares, como, por exemplo, a ocorrência da coesão que existe nos solos argilosos. A mistura de solo com cal é uma prática mais comum no âmbito de pavimentação. Porém, essa prática pode também ser utilizada em diversas outras obras, porque ela tem o potencial de melhorar diversos aspectos relacionados a problemas que podem ocorrer principalmente com o solo argiloso, como, por exemplo, expansibilidade, colapsibilidade, reduzir a plasticidade, melhorar a trabalhabilidade, aumentar a resistência à erosão. Existem dois tipos de mistura.
a modificação com cal ou melhoria com cal e a estabilização com cal. A modificação ocorre em um curto prazo e com teores de cal de 1 a 3% em média. O mecanismo que ocorre no solo é a alteração da estrutura da argila, que se torna mais floculada, de dispersa para floculada. Já a estabilização com cal envolve um longo prazo de cura, teores de cal de 3 a 8% em média, e o mecanismo é, além do mecanismo da alteração da estrutura da argila, também reações pozolânicas que conferem ao solo um ganho de resistência mais considerável. E agora eu vou falar sobre resultados de alguns trabalhos que envolvem a mistura do solo com a cal. O primeiro trabalho que eu vou falar é o do Pedro Souza, de 2016. O objetivo do trabalho era verificar se a razão entre a porosidade e o teor de cal era um bom parâmetro para estimar a resistência do solo. Qual o objetivo, então, de fazer uma relação entre a resistência e esse teor de porosidade com a cal? O objetivo disso é encontrar um parâmetro que possa ser utilizado para fazer a dosagem da mistura solo-cal. Da mesma forma que existe, por exemplo, no concreto, a relação água-cimento. E como que você avalia se algum parâmetro é bom ou não para fazer a dosagem? Através do coeficiente de determinação estatística, R², que enquanto mais próximo de 1, melhor. O Souza utilizou um solo argiloso, fez uma cura de 6 dias, misturas com cal de 4 até 12% e ensaios de compressão simples. O resultado do trabalho dele está nesse gráfico e o valor de R² encontrado foi de 0,9. Então ele concluiu que foi um bom resultado e, portanto, a razão porosidade cal é sim um bom parâmetro para estimar a resistência do solo. Já o trabalho do Souza, de 2014, teve como objetivo verificar se a mistura do solo com a cal gera um ganho de resistência para fins de pavimentação. Então, o trabalho dele focado em pavimentação. Ele utilizou um solo que é uma areia siltosa. Ele fez uma cura de 6 dias. Utilizou teores de cal de 0 até 10% e fez ensaios de compressão simples também. O resultado que ele encontrou foi que teve um aumento na resistência, porém ele notou alguns problemas. O primeiro foi um desvio padrão muito alto dos resultados. O segundo problema foi que o solo não conseguiu atingir a resistência mínima exigida pela norma de pavimentação. A explicação dele para esses problemas, a explicação provável foi que isso ocorreu porque o solo que ele utilizou foi uma areia siltosa, que em relação à argila tem partículas maiores e, portanto, uma estrutura molecular mais cristalina. E aí ele não reage muito bem com a cal, porque a cal precisa do solo para reagir, não é como o cimento, né? Aqui um outro trabalho é o trabalho do Lopes Júnior, de 2011.
O objetivo do trabalho dele foi semelhante ao do Pedro, né? Ele construiu uma curva que correlaciona a resistência com a razão entre porosidade e teor de cal. Ele utilizou uma areia argilosa, fez uma cura bastante elevada, chegando até 1 ano. Então essa curva verde é 1 ano, a vermelha 90 dias e a azul 28 dias de cura. Ele utilizou teores de cal de 3 até 11% e fez ensaios de compressão simples e triaxial. O resultado que ele chegou foi que teve ganhos satisfatórios de resistência com o aumento da cal, e também o valor de R² foi bastante elevado e bastante positivo, chegando até 0,95. Bem, então no meu trabalho, falando agora mais especificamente do meu trabalho, eu vou utilizar solo argiloso da região de Cascavel, extraídos do terreno da UniOeste. Eu vou utilizar teores de cal de 0 até 5%, inicialmente com intervalos menores e depois com intervalos maiores. Eu vou fazer uma cura de 24 horas, 3 réplicas para cada teor de cal, totalizando 33 corpos de prova. A umidade ótima e a massa específica seca máxima a serem utilizadas para fazer os moldes, né? Então, os corpos de prova vão ter uma massa específica que vai ser igual à massa específica seca máxima extraídas do ensaio de compactação de Proctor do trabalho do Daniel, e a umidade desses corpos de prova também vai ser igual à umidade ótima extraída desse mesmo ensaio. A umidade higroscópica foi calculada por meio da estufa e chegou-se no valor de 5,88%. E essa é a planilha que eu utilizei para fazer o cálculo da quantidade de cal e a quantidade de água a ser adicionada para cada teor. Bom, o cálculo da massa de solo a ser colocada no molde foi feita então da seguinte forma: inicialmente com o valor da massa específica seca máxima extraída do trabalho do Daniel, multiplicou-se pelo volume do molde e chegou-se no valor da massa seca, da massa sem água. E depois multipliquei por 1 mais a umidade ótima e cheguei no valor de 344, que é a massa de solo úmida. Bom, como vão ser feitas 3 camadas, o molde vai ser feito em 3 camadas, eu dividi por 3 e cheguei no valor de 114 gramas. Então, como também vão ser feitas 3 réplicas, essa massa aqui de um corpo de prova eu multipliquei por 3 e cheguei no valor de 1034 gramas, que é a massa que eu preciso para fazer 3 corpos de prova. Mas como pode ter algumas perdas, eu somei uma sobra e cheguei no valor de 1.100 gramas, que é a massa inicial, é a massa que eu utilizo no início aqui, então, para fazer todos os cálculos. Aí eu descontei os 5,88%, que é a umidade higroscópica, cheguei no 1038, e com esse 1038 que eu utilizo para fazer todos, é o início para fazer todos os cálculos para todos os teores de cal. Então, no início de cada quadrado desse tem o 1038 aqui, que é o que eu utilizo para calcular a quantidade de cal a ser adicionada e a quantidade de água a ser adicionada para se chegar na umidade ótima
e na massa específica seca máxima. Então, com aquele valor de 114,89 gramas de solo, eu vou colocar então aqui na primeira camada, vou aplicar um determinado número de golpes e com um paquímetro eu vou medir a altura, até essa altura chegar na altura de referência, nessas alturas de referência, que é a altura na qual a massa aqui contida chegou naquela massa específica seca máxima. E depois, após a execução de uma camada, eu vou fazer a escarificação do topo para fazer as camadas posteriores. O rompimento, então, após aquela cura de 24 horas em um saco plástico para evitar a perda de umidade, vai ser feita nessa prensa hidráulica e vai ser aplicada uma taxa constante de deformação para fazer esse rompimento. Os resultados de deslocamento vão ser lidos em um leitor digital e registrados nessa coluna, que é o LVDT. Os resultados de carga, então, para cada deslocamento que está aqui, vão ser lidos nesse dinamômetro e registrados nessa coluna dessa tabela. Bem, então os resultados de resistência de cada teor de cal vão ser plotados nesse gráfico em função do teor de cal sobre a porosidade. O formato esperado desse gráfico é uma curva com esse formato. Diferente da maioria dos trabalhos que utilizam o solo com a cal, essa mistura, eles colocam aqui nessa razão a porosidade no numerador e o teor de cal no denominador. E aí o resultado é uma curva decrescente. Então, uma curva com esse formato aqui, decrescente. Como no meu trabalho eu vou inverter essa razão, espera-se que a curva tenha um formato crescente. O objetivo disso é deixar mais evidente, deixar mais claro que o objetivo da adição da cal é aumentar a resistência do solo. Além disso, espera-se que ela tenha inicialmente uma taxa de crescimento pequena e posteriormente essa taxa de crescimento aumenta. Essa expectativa é baseada na observação do resultado de trabalhos anteriores. Qual é a utilidade dessa curva? A utilidade é saber qual é o ganho percentual de resistência que se tem ao variar essa razão. Porque em obras com um volume de terra muito elevado, uma pequena variação no teor de cal ou uma pequena variação na porosidade pode resultar em um impacto financeiro muito elevado e até mesmo inviabilizar uma determinada solução. Então eu concluo aqui a apresentação do meu trabalho e agradeço a todos pela atenção prestada.